vou falar umas coisas aqui para vocês, e quem tiver curiosidade, quiser saber mais, o caminho é se conectar a essa coisa da Laboriosa 89. Tem um grupo no Facebook e uma casa na Vila Madalena, na Rua Laboriosa, número 89. Fica fácil de achar. E lá que nós estamos prototipando os conceitos que eu vou falar aqui para vocês. Então, lá é um lugar super difícil de fazer parte. A chave fica na porta, é só pegar e tirar sua cópia, não precisa se cadastrar, não precisa pagar nenhuma mensalidade, não tem nada para ser aprovado, fazer nenhum formulário, não tem curadoria, não tem staff, a contribuição é espontânea. Então é um lugar bastante inclusivo, vocês vão ver por que ele é assim. E o grupo do Facebook é a mesma coisa, você entra, se quiser se transformar em administrador, é só pedir para alguém que já seja. Em 7.000 pessoas tem uns 600 administradores, então você vai achar alguém que você conhece para te transformar em administrador. E essa é a ideia toda da inclusão que a gente está trabalhando lá. Da inclusão do ponto de vista organizacional. Porque o que a gente está prototipando, e que tem a ver muito com o futuro, não só dos negócios, né, mas com o futuro do planeta, é uma nova forma organizacional. E que parte dessa ideia, que o modelo, a forma organizacional da sociedade industrial, ela se organiza excluindo. E isso gera uma série de consequências que a gente acaba se referindo sinteticamente como paradigma da escassez. E na sociedade em rede que está emergindo, a forma organizacional é inclusiva. E isso acaba desembocando também no que a gente chama sinteticamente do paradigma da abundância. E isso é um processo que a gente vai reconhecer aqui. Eu vou falar um pouquinho para vocês, eu acho que vocês vão reconhecer. Porque essa forma de se organizar do modelo industrial, ela está em todo tipo de organização, independente do conteúdo. Não importa se é empresa, se é governo, partido, igreja, clube, escola, a gente se organiza do mesmo jeito que é através da cadeia de comando e controle. E isso gera as consequências que a gente está envolvido no planeta Terra atualmente. Não importa o país, não importa a cultura, porque é a mesma forma organizacional. Porque se a gente for pensar bem, a gente vai ver que tudo nasce no campo das ideias. As coisas não nascem no departamento de produto, né? Ou nem no início da linha de produção, na hora que coloca a matéria-prima. As coisas nascem no campo das ideias, inclusive as empresas, né? Tudo que vocês estão vendo aqui, nesse salão agora, inclusive o logo dos patrocinadores, nasceu no campo das ideias, né? Tem empresas que estão aí há um tempão, né? E, sei lá, o Itaú, né? O Itaú deve ter nascido num almoço de família, né? Que alguém falou, pô, vamos abrir um banco, né? Que tal se a gente abrisse um banco? Ué, não é assim que nascem as coisas, né? As grandes empresas que hoje são corporações e tal, o Bradesco, né, que hoje está no mesmo valor da Petrobras, né, estava no jornal hoje de manhã, o Amador Aguiar, né, com 42 anos de idade, teve uma ideia de fazer um banco popular. É ali que nasce a coisa, no campo das ideias. E o campo das ideias é abundante, né? O campo das ideias ele não está na nossa cabeça. A gente acha que está na nossa cabeça, mas ele está na nossa interação. É da nossa interação que a gente vai proliferando ideias, né? A gente vai fazendo as ideias cruzarem umas com as outras e darem filhotes. E isso é abundante. A gente tem um monte de ideia, a gente interage criando. Todo ser humano é um criador, né? Não precisa estar no departamento de criação para ser criador. Todo mundo é criador. Então você vai. E é uma profusão enorme. Está lá o campo abundante. Mas na hora que a gente resolve materializar uma ideia, a gente faz uma escolha. E é uma escolha coletiva, né? Não é uma escolha individual. Porque é por adensamento, né? As ideias vão se adensando e chega no tempo de manifestação, né? Tem essa frase que não tem nada mais poderoso do que uma ideia que chega no seu tempo, né? de acontecer. Ela acontece, ela se manifesta, ela se materializa. E no modelo industrial a organização é assim, a gente faz essa escolha
e vai se organizando na cadeia de comando e controle para materializar aquela ideia. Só que quando a gente faz isso, a gente corta a conexão com o campo das possibilidades, com o campo das ideias, porque a gente já fez a escolha. E a sociedade industrial entende que as escolhas são eternas. Não é assim? Quando duas pessoas resolvem fundar uma empresa, qual é a expectativa que eles têm sobre a vida dessa empresa? Eterna, né? Para a vida toda. Vai deixar para os herdeiros, vai continuar por milhares de anos. Né? Essa é a ideia que está ali. Né? Quando a gente casa, né? Qual que é a ideia do casamento? Que todo mundo concorda aqui que é uma coisa que funciona. Toda, não é? Quando a gente faz uma escolha para entrar na faculdade, para quanto tempo é aquela profissão? Para a vida toda. Né? Então, todas as escolhas do modelo industrial são perenes, são eternas. E é isso que acontece. Faz a escolha, se organiza na cadeia de comando e controle, define funções padrão, então, que é outro corte de possibilidades, né? Porque todo ser humano em si é um campo de possibilidades, antes de ser especificado num cargo padrão. Concorda? Depois que você foi definido como gerente, acabou. Você não é mais uma pessoa, você é um gerente. Você vai ter que cumprir o job description. Então você está limitado naquilo ali. Você não pode mais explorar aquela complexidade única que é sua. Porque todo ser humano é único, vocês sabem disso, né? Não tem cópia. 7 bilhões não tem um igualzinho, nem na China. Mas aí põe o cargo padrão, padroniza. Porque a cadeia de comando e controle precisa dessa simplificação, de transformar algo que é complexo, que é o campo das possibilidades abundante, numa coisa simples, onde todo mundo é igual e ganha o mesmo salário. Para se manter naquele foco daquela escolha, aquele objetivo, aquele objeto no fim da linha de produção, fazendo aquilo cada vez mais eficientemente, cada vez mais rápido, cada vez mais barato, cada vez com menos erros por mil. É uma sociedade eficiente. Faz cada vez melhor aquilo que já sabia fazer antes. Se a gente fosse um extraterrestre, né, pudesse olhar a Terra, a gente ia ver uma operação cotidiana de 7 bilhões de pessoas consumindo recurso natural e gerando lixo. Cada vez melhor. Cada vez mais rápido, cada vez mais barato, cada vez mais eficiente. Agora, tem um outro aspecto, né? Porque isso é muito bom para a gente sobreviver. Essa organização, ela existe porque ela dá uma capacidade de sobrevivência muito grande, né? Porque a gente produz as coisas que a gente acha que a gente precisa. E como a gente tem medo de morrer, né? A gente produz as coisas para evitar a nossa morte, né? Todos os recursos que a gente precisa. Agora, a gente não depende só de sobreviver. A gente depende também de evoluir. Não tem sentido sobreviver sem evoluir, não dá para evoluir sem sobreviver. Então tem uma camada a mais aí, que significa engatar no campo de possibilidades. Porque além de eficiência, nós temos que ter eficácia. Eficiência é fazer o que você já faz melhor. Eficácia é você fazer a melhor coisa. Então, eficácia tem a ver com a capacidade de mudar. Tem a ver com a capacidade de falar, bom, mesmo que eu estou fazendo isso aqui muito bem, não é isso mais necessário para ser feito. Tem outra coisa melhor. Então tem que ter uma capacidade de deixar de fazer até o que se faz bem, para passar a fazer o que é necessário fazer, o que é melhor. A nossa sociedade hoje tem essa dificuldade. Como a gente é muito bom em sobrevivência, a gente acabou desengatando do campo das possibilidades e ficando não tão bom em evoluir. A gente é muito eficiente e pouco eficaz, e isso é perigoso. Porque se você colocar essas duas variáveis num gráfico, quando as duas combinam no máximo, né, alta eficiência e alta eficácia, isso quer dizer prosperidade. Quando você tem alta eficácia e baixa eficiência, isso quer dizer sobrevivência. Baixa eficiência e baixa eficácia quer dizer morte lenta. Alta eficiência e baixa eficácia quer dizer morte rápida. Esse é o cenário que nós estamos hoje.
Então nós precisamos de uma organização que nos possibilite acrescentar na eficiência e eficácia, acrescentar na objetividade e subjetividade, acrescentar na materialização, criação. A sociedade em rede, a organização em rede, ela tem essa característica. E as tecnologias vêm, né? É comum surgir uma tecnologia nova, a gente não entender num primeiro momento por que ela surgiu. A internet é a primeira infraestrutura que dá base para uma organização mais distribuída do que centralizada, que não usa o modelão da cadeia de comando e controle. Ela se organiza incluindo. E a hora que ela se organiza incluindo, ela une o campo de possibilidades, ela une criação na materialização. Então a organização em rede, ela funde, né? Ali em cima dos Barans, quem conhece, né? O diagrama do Baran, que explica como é que funcionam as redes. Quando você vem e ele separa, né? Quando a gente olha eles separados assim, é porque ele separa o campo de criação do campo de materialização. E a organização em rede funde isso. Funde isso e vira uma coisa diferente, que a gente não está acostumado, porque ela não tem foco único, ela é de múltiplas materializações, ela evolui, ela emerge exponencialmente, ela não evolui linearmente. Caem todos os cargos padrão, porque você vai em acesso à abundância, você tira a escassez, não tem por que você ter cargo padrão. Você tem as pessoas, então uma organização alicerçada no ser. O ser é motivado pela intenção de vida e não pelo gestor, não precisa do gestor, não precisa da cadeia de comando e controle. E está em constante movimento, ao mesmo tempo, agora, criando e materializando. Criando e materializando. Então é uma organização que aprende a se movimentar no ordenamento e no desordenamento, na organização e na desorganização. É 5 ou é só saudade? É 5. Organização e desorganização, materialização e criação. Isso ao mesmo tempo, objetivação e subjetivação. A dificuldade que a gente tem é de entender isso tudo funcionando ao mesmo tempo. Como a gente tem um treino linear, né, a gente tem uma visão linear, a gente está sempre querendo ver o antes, o durante e o depois. Então, primeiro objetivo, depois subjetivo, ou primeiro subjetivo e depois objetivo? Não, é tudo junto. Materializa, cria e materializa, ou materializa e desmaterializa e cria? Não, é tudo junto. É tudo ao mesmo tempo agora. E isso dá uma confusão danada, né? Nas ferramentas que a gente tem, que são todas lineares. Em especial o cronograma, né? Cronograma, a meta, a visão do resultado esperado, né? Como é que as empresas, né? Tem um resultado esperado, único, corta o campo de possibilidades, mete um cronograma e não deixa ninguém atrapalhar para sair aquilo que a gente quer que saia. Até inovação, né? Tem cronograma para inovação, né? Muitas vezes. Que é uma beleza, né? Então tem toda uma coisa que está aí, a revelia das organizações, porque tudo está contido em algo maior. Então, as pessoas estão contidas em sistemas, as organizações estão em sistemas, o planeta está contido em sistema. E o sistema se movimenta, querendo ou não. Então, ou você aprende a se adaptar junto com o sistema, né? Então você tem um grau de permeabilidade e de interatividade com o sistema que diminui o teu risco sistêmico e faz com que você continue vivo, evoluindo, né? Porque a seleção natural não é o mais forte, é o mais adaptável, né? Então, ou você faz isso, se abre para a interação e flui junto com o sistema que está evoluindo, mesmo que você não queira, ou você tende a morrer de sobrevivência, né? Morrer de eficiência, morrer de saber fazer muito bem aquela coisa que já não tem mais lugar no mundo, né? Deu? Tá bom? Ficou bom aqui, né, eu acho. Obrigado, gente.